Olá, boa noite, Lu. Paz. Daiane, Deus abençoe, paz. E aí, Luciane? Já com os cadernos aí, tudo pronto aí, toda a feição. Hoje é interessante, hoje é sobre Levítico. A maioria acha bastante cansativo esse livro, e de certa forma até é mesmo. Até Alice, Deus abençoe. Mas, embora que seja um pouco cansativo, porque ele é um livro que não é um livro de história, ele não conta a história de Israel. Embora que seja um livro um pouco cansativo, pronto, Deus às 19, isso aí. Levítico, embora que não conte a história de Israel, como os outros livros ali, o Gênesis, o Êxodo, ele é extremamente importante e o conhecimento dele é muito importante para que a gente possa também conhecer muita coisa do Novo Testamento, né? E também muita coisa que a gente cumpre hoje e muitas vezes não sabe, na maioria das vezes não sabe o porquê que cumpre, o porquê que Deus cobra algumas coisas, né? Interessante. Tá bem? O pessoal vai chegando aí. Não sei, no note aqui são 8h03, no celular tem uma diferença, eu acho que deve estar chegando às 8 horas a recém agora. Irmã Ana Lúcia, Deus abençoe, paz seja contigo. Hoje já trabalhei, já fiz a minha corrida de 20 km. Não fiz não, brincadeira. Hoje deu preguiça, não fiz. Ontem fiz 11, hoje deu preguiça, não fiz nenhum. Cheguei cansado hoje, eu deixei para descansar um pouco. A gente não para nenhum dia. Tá bem? Qualquer dia eu vou pegar a igreja. Fala, Rafael, Deus abençoe. Aí, Guilherme, meu cunhado Guilherme, um grande abraço. Deus abençoe todos aí, Mogi. Amém. Tá dizendo, né, Daiane? Qualquer dia aí eu vou fazer um grupo de convívio, né? Vou pegar toda a igreja, aí nós vamos largar Fernando Osório correndo aí uns 11 quilômetros aí, e a cada quilômetro, cada um vai dizer um capítulo, um versículo. O que tu acha? É uma forma, é um grupo de convívio. Amém? Então vamos lá. Lição 5 aí, nosso quinto encontro, Levítico, mais um momento Raízes. Tem sido muito bom aí esse tempo, cada semana algo novo, cada semana uma revelação nova, cada semana um conhecimento novo. Amém? Isso é importante. E para que a gente possa edificar mais a nossa fé, o nosso conhecimento, para que a gente tenha base para muitas vezes defender também a nossa fé, porque no mundo é assim, né? Parece que existe aí os sábios, né, da ciência e os lunáticos da religião, né? Mas a gente já comentou que a ciência mesmo, ela aprova e justifica também a fé, né? Então, para que a gente possa, eu acho que foi no primeiro, no segundo encontro, que nós já falamos alguma coisa a respeito, e hoje eu quero, antes de entrar em Levítico, eu quero te falar sobre mais dois homens aí, que são importantes,
na ciência, né, na filosofia, na matemática. Um deles é John Lennox. Né? Se a gente for procurar aí nas livrarias, procurar no Google aí, tem muita obra desse homem. O homem é muito inteligente. Boa parte da obra dele é voltada para as questões da fé, embora que ele propriamente é um matemático, ele é filósofo e ele é professor, não só matemático, ele é professor também de matemática na Universidade de Oxford, uma das principais do mundo, né? E grande parte aí dos seus livros é defendendo a criação e a existência de Deus, a criação como obra, a criação do universo, a criação do homem como obra de Deus, né? John Lennox. Dá uma olhadinha, vale muito a pena. Tem muitos livros dele aí, até se vocês conseguirem adquirir, né? Vale muito a pena mesmo. E outro que é um dos pais da ciência moderna, que é Isaac Newton, né? Todos já devem de ter ouvido falar dele. E ele também defende muito Deus e a sua obra, a criação, a ponto que 70% talvez da obra de Isaac Newton é referente a estudos bíblicos, né? Defendendo aí, estudando a criação como obra divina, tá bem? Então, só para que a gente possa ir crescendo e fundamentando a nossa fé. A fé não é algo religioso, somente espiritual. Paulo vai dizer que o nosso culto tem que ser racional. Culto quer dizer espírito. E racional quer dizer razão, né? Então, que a gente venha fundamentar aí a nossa fé em todo o tempo, diminuindo a religiosidade e aumentando mesmo, sendo edificados realmente dentro da verdade, tá bem? E falando sobre verdade bíblica e também querendo aí trazer uma edificação, trazer mais conhecimento. Interessante que muitos dizem que a Bíblia não é verdadeira. Até hoje se diz, né? Que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia está errada, que a Bíblia é tantas coisas. Mas eu quero dizer para ti, se a Bíblia estiver errada realmente, além de ser a maior mentira que já foi contada no mundo, né, se nós acreditarmos nela e não for verdade, nós não perdemos nada além de tempo, né? Eu tenho falado bastante a respeito disso. Se a Bíblia estiver errada, é a maior mentira do mundo, porque ela é o livro mais antigo, é o livro mais vendido, é o livro mais perseguido do mundo. Então, além de ser a maior mentira do mundo, não tem muito mais do que isso, porque se nós acreditarmos nela e ela estiver errada, nós não perdemos nada além do tempo. Agora, se a Bíblia for verdade, como nós acreditamos realmente que ela é, como John Lennox acredita que é, como Isaac Newton acreditava que é uma ignorância e, perdão a palavra, é uma grande burrice não obedecer à Bíblia, né? Se a Bíblia é verdade, é inerrante, como nós acreditamos que realmente ela é, então é uma ignorância e uma grande burrice não obedecer à Bíblia ou obedecer ela de qualquer forma, né? Eu acho que, imagina, se grandes homens aí da ciência defendem essa fé, quem somos nós para viver essa fé de qualquer forma, né? Então, as pessoas dizem que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia é falsa, que a Bíblia não sei o quê, só que as mesmas pessoas que defendem isso são as que perseguem ela. Nunca houve nenhum livro que tenha sido tão perseguido, tão proibido e tão destruído ao longo da história. A Bíblia, ela realmente ela é o livro, até hoje, o livro mais proibido, até hoje o livro mais destruído. Amém? Tem um motivo para essas coisas. Tem um motivo para toda essa perseguição. Por que a Bíblia e o que está lá, por que os profetas são perseguidos?
por que que alguns filósofos não são perseguidos da mesma forma, por que que os livros de autoajuda não são perseguidos da mesma forma, destruídos da mesma forma. Sabe, existe uma palavra grega, daqui a pouco a gente entra na questão do Levítico, é só para a gente aproveitar o tempo. Existe uma palavra grega que você já deve ter ouvido falar bastante, que agora está virando modinha. De vez em quando aí no mundo gospel as coisas viram modinha. As pessoas não sabem nem o que está dizendo. Mas ouvi um dia alguém falar, achou bacana e está repetindo. Está repetindo em culto, está repetindo. Então vamos entender isso aí. Se a gente não ouviu, a gente vai em algum momento ouvir, então tem que entender, porque é importante. Tem uma palavra grega que chama metanoia. Né? Se você não ouvir, você vai ouvir, porque está virando modinha isso aí. Essa palavra, na verdade, ela mostra perfeitamente e claramente o que é conversão. Metanoia é quando a mente volta de onde estava indo. Metanoia significa uma ação de mudar de ideia ou de mudar de pensamento, deixar de seguir acreditando em determinadas coisas para viver de outro modo, viver de outra maneira. Então, metanoia significa mudar de opinião, mudar de mentalidade. Metanoia significa voltar ao caminho que tu já estava seguindo. Né? Então, isso é que é a verdadeira conversão. Palavra grega que é metanoia, que significa a verdadeira conversão. Parar de seguir alguns pensamentos e assumir outros pensamentos, mudar a forma de pensar e dessa forma mudar o caminho. Né? Então isso é metanoia. E é interessante porque assim, eu falei que tem muitos livros aí de autoajuda, de não sei o que lá, que não são perseguidos e não são destruídos. Mas a Bíblia sempre. Por quê? Porque existem muitos caminhos, existem muitas religiões, existem muitas filosofias que estão aí para melhorar a nossa vida. Mas a metanoia de Deus não é melhorar a nossa vida. Mas a metanoia de Deus é trazer realmente uma transformação poderosa para ela, de forma que nós possamos voltar o caminho correto. Voltar para o caminho correto. Sair daquele caminho que nós estávamos e assumir um caminho diferente, um caminho que para a Bíblia é o correto, que para Deus é correto e que nós aceitamos como correto. E a Bíblia ela é perseguida, ela é destruída porque a maioria das pessoas elas não querem essa Bíblia, elas não querem essa metanoia, elas não querem essa transformação, elas até querem uma vida melhorada, mas a Bíblia ela não quer te melhorar, a Bíblia quer te mudar, tá bem? Então isso é metanoia. Quando tu ouvir falar sobre metanoia, tu já sabe, é uma palavra grega que significa, é uma palavra grega bíblica, digamos assim. Não é só uma palavra grega, é uma palavra grega bíblica, que pode ser usada como sinônimo de conversão, tá bem? Vamos lá então para o livro de Levítico. Esse livro é interessante, ele foi escrito num momento em que Israel estava no Sinai e já estava ali se preparando para a partida para a Palestina, que é a chamada Terra Prometida, tá bem? Então, o livro, como eu estava no começo, o livro de Levítico, ele é diferente dos outros livros do Pentateuco, porque ele quase que exclusivamente ele vai falar sobre leis para governar Israel, leis a respeito da vida religiosa, a respeito da vida civil, e a respeito da vida diária cotidiana. Então, Levítico, ele não relata a história de Israel, mas sim, ele vai falar sobre vai relatar as diversas leis que Deus deu para Israel. Né? Essa é a função desse livro. Tá? Então, em Levítico, nós encontramos ali as leis, nós encontramos ali o estabelecimento dos sacrifícios, nós encontramos ali a organização do tabernáculo,
o tabernáculo é algo que começou lá, foi uma ordem de Deus lá no Êxodo. Só que quando nós estávamos vendo o Êxodo, eu não quis tocar, embora que seja um assunto extremamente importante para os nossos dias. Eu não quis falar em Êxodo, e aí entra de novo aquela questão lá, né? Totalmente um equívoco, dizer que o Antigo Testamento não serve para nada. O livro de Êxodo, quando nós temos que ler ele meio que junto com Hebreus. Por isso que todo o estudo é interessante isso. A gente tem que ler, porque o Êxodo, ele vai remeter para o Hebreus. Tem coisas que tá aqui no Êxodo, que é uma revelação progressiva lá de Hebreus. E tem coisas que tá lá em Hebreus que eu só vou entender no momento que eu entender o Êxodo, que eu conhecer alguma coisa de Êxodo. Então é interessante. E eu não falei do tabernáculo, inclusive, se nós pegar no Novo Testamento, nós vamos ouvir falar de tabernáculo. E aí eu não vou saber do que se trata. Então eu não falei, quando nós falamos de Êxodo, eu não falei de tabernáculo, porque ele começa lá. Mas quando ele chega em Levítico, tem todo um regramento a respeito do tabernáculo. Então eu não quis começar, e depois da sequência eu deixei para fazer tudo agora no Levítico. E daqui a pouco a gente já vê. Eu tenho umas imagens também, eu acho que umas 6 ou 7 imagens, que depois que acabar, não vou colocar agora. Até botei o note aqui, botei o pendrive, mas eu não vou botar as imagens agora, para não tirar a atenção aí, né, para a gente não pegar, se não botar agora as imagens. Mas terminando aqui, eu já vou, fica ligado e nem sai, porque eu já vou botar, que é para tu conhecer o que é o tabernáculo, para tu entender ali. E daqui a pouco, quer falar tabernáculo, não sabe o que é, né? Então ali tem a imagem da Arca da Aliança, tem a imagem do tabernáculo, o pátio exterior, o átrio do tabernáculo, tá bem? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora assim, ó, por que chama livro de Levítico? Por que chama esse livro de Levítico? Lembra? Jacó tinha 12 filhos. E esses 12 filhos viraram 12 tribos. A tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Aser, José, Benjamim. Lembra? São 12. Aí Deus, dessas 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para gerar dali os sacerdotes, para que dali saíssem pessoas que realmente iam exercer as funções sacerdotais, tá bem? E aí ele escolheu a tribo de Levi, por isso que chama livro de Levítico, porque Deus escolheu essa tribo para exercer a função sacerdotal no meio do povo. É interessante, porque depois tem toda uma questão de heranças também. E quando a gente vai falar no diaconato hoje em dia, de certa forma, vincula um pouco também com essa questão aí da tribo de Levi, tá bem? Então esse livro recebe esse nome porque contém lei dos sacerdotes da tribo de Levi, tribo que o próprio Deus escolheu para que eles fizessem o serviço sacerdotal. O que a gente... Interessante, assim, toda vez que tu começar uma leitura, principalmente leitura bíblica, para que tu possa entender melhor, facilitar a tua compreensão, é interessante, o que eu posso encontrar aqui? O que eu posso encontrar aqui nesse livro de Levítico? Bom, quando tu começar a ler o livro de Levítico, em alguns momentos, como eu disse, vai ser uma leitura cansativa, mas o que tu vai encontrar ali são com bastante clareza e minúcias. Moisés, ele vai colocando ali as leis, ele vai colocando ali os procedimentos, ele vai colocando ali todas as práticas, desde das questões do serviço sacerdotal, tudo. É quase como se fosse um livro jurídico composto por leis. É quase como se, claro, não tão cansativo assim como pegar assim, um livro
hoje em dia um livro de direito ali que está cheio de leis e tal, mas é quase como se fosse isso, né? Um livro jurídico composto por leis que buscam a orientação sobre a santificação pessoal do povo de Israel e também a santificação da nação. Embora que seja um livro que é bem isso, bem claro, assim, Moisés se dedicou bastante para nessa questão das leis e dos procedimentos, existem aí muitos ensinos que são bastante importantes para nós, e a maior parte deles fala sobre santidade. E é interessante, o que a gente pode esperar nesse livro de Levítico? Eu acho que a grande palavra-chave, se a gente pudesse ter uma palavra-chave assim, para o livro de Levítico, seria santidade. Porque o grande propósito, o propósito principal desse livro é justamente apontar para Israel como que eles poderiam ser um povo santo. E é importante que a gente entender que santo significa algo que é separado, alguém que é separado. Mas separado do quê? Separado do pecado, separado daquilo que é comum. Né? Separado, o que é comum? O mundo para nós é comum. O mundo para nós é comum, a gente está acima disso. Né? Pelo menos é o que Deus espera, que a gente esteja acima disso. Então, santo significa isso, significa separado do pecado, separado do mundo, separado do que é comum. E esse livro vai mostrando para Israel de que forma que eles poderiam ser realmente um povo santo. Tá bem? Então, assim, ó, bem rapidinho, assim, para quem está anotando, para depois poder, eu acho que é interessante anotar, mas depois voltar lá para ver, né? Com mais calma. A gente poderia até, vamos fazer uma divisão até melhor, mas a gente pode dividir Levítico. Se a gente for dividir numa grande parte, daria para dividir em duas partes. Primeiro, Levítico do 1 ao 16 vai falar sobre remoção do pecado. Entendeu? Levítico 1, o que eu posso encontrar? O que eu posso esperar? Cara, eu não estou entendendo nada desse Levítico 1 aqui, cara. Esse Levítico 5, não entendo nada disso aqui. Levítico 1 até o capítulo 16 vai falar principalmente sobre remoção do pecado. Tudo que está ali tem a ver com isso, tem a ver com remoção do pecado. Levítico tem 26 capítulos. Do 1 ao 16, Deus vai estar orientando, tudo que tem ali é orientação para retirar o pecado. Do capítulo 17 até o capítulo 26, imagina-se que já foi removido o pecado. Então agora, do 17 ao 26, Deus está falando, Moisés está falando ali sobre a restauração da comunhão. Né? Primeiro, remove o pecado, depois restaura a comunhão. Tá? Então, se a gente fosse dividir o livro de Levítico em duas partes grandes, é isso. O que eu posso encontrar? Tu pode encontrar remoção do pecado na primeira parte, do 1 ao 16. 17 ao 26, restauração da comunhão com Deus. Tá bem? Mas também a gente pode traçar uma coisinha mais completa, assim, mas um pouquinho mais completa. Se a gente for assim, ó, destrinchar um pouquinho mais. Do capítulo 1 até o capítulo 7. Por que é importante? Porque quando tu estiver lendo, tu já vai estar sabendo o que encontrar ali. Tu já vai começar a dar importância para aquilo ali que está escrito. Né? Porque senão a gente passa batido. Essa coisa cansativa, coisa chata, isso aqui. Né? Mas quando tu já sabe para que serve, aí tu já começa a olhar com outros olhos. Tá bem? Então, assim, ó, se a gente fosse destrinchar, primeiro a gente falou que daria para dividir em duas partes grandes. Mas se a gente for destrinchar um pouquinho mais, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos ali as orientações que vão descrever, que vão especificar como é que deveriam de ser feitos os holocaustos e as ofertas. Holocausto e oferta serve para quê, pastor? Para remover pecado. Aquilo que a gente viu agora há pouco ali.
do 1 até o 16. Eu só estou abrindo ele um pouquinho mais. O que é o holocausto? O que é essas ofertas? O holocausto é um sacrifício, é uma espécie de sacrifício. Está lá em Êxodo 29, 16. 29, 16 já vai começar a encontrar sobre o holocausto. O holocausto era um sacrifício que era totalmente queimado para Deus. Como assim queimado? Depois vocês vão ver que na entrada do tabernáculo, no pátio, na frente, tinha um grande altar ali, uma grelha muito grande. Vocês vão identificar. A hora que eu botar as imagens ali, vocês vão identificar. Uma grelha muito grande mesmo. Eles botavam ali e queimavam, eles botavam o animal ali e queimavam. Era o sacrifício. E isso tinha que ser, esse sacrifício chamado holocausto, ele era totalmente queimado, ele era totalmente ofertado. O animal era morto, ele era queimado e o seu sangue era derramado sobre esse altar. Então o holocausto é isso. Ele era uma oferta total, dali não saía nada. Tem outros tipos de oferta, né? Mas ali o holocausto não. Né? Dá uma olhada depois lá, Êxodo 29, 16. Procura uma versão fácil, procura dar uma pesquisada numa versão NTLH, dá uma versão, a NVI, a NVT também, a pastora de vocês usa a NVT, que vocês vão conseguir, tem uma linguagem mais fácil ali, vocês vão conseguir entender. Tá bem? Então, o holocausto, por que era feito esse sacrifício? Porque ele servia como pagamento pelo pecado. Lembra lá? Remoção do pecado. É uma forma de receber o perdão de Deus pelos pecados. Por quê? Porque Deus é justo. Por isso, o pecado ele tem que ser punido. Ele não pode ser simplesmente absolvido. O castigo pelo pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Mas como Deus ama demais o seu povo e ele quer ter um relacionamento, então existia esse sacrifício. Até Jesus existia esse sacrifício. Ele permite o sacrifício da morte de um substituto inocente. Mas não apenas de inocente. Se nós formos ver ali as especificações, ele tem que ser sem defeito. Ele tem que ser inocente e tem que ser sem defeito nenhum. Ele tem que ser perfeito. Aí diz assim, o Antigo Testamento serve para nada. Está me ensinando por que Cristo. Cristo é cordeiro, um cordeiro sem defeito. Ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado por nós. Né? Então a gente vai entendendo. Uma coisa vai remetendo para outra. Então só para que a gente possa saber. E tem tantas outras. É só uma passadinha assim, tá bem? Depois, né, como eu falei, do 1 ao 7 fala sobre holocaustos e ofertas. A oferta, tem muitas ali, vai falar sobre a oferta de manjares, que era uma oferta para demonstrar a crença no Deus provedor, no senhorio de Deus. Está lá em Levítico 2, capítulo 1, 9, do 1 ao 9, capítulo 2, do verso 1 até o 9, tu vai encontrar isso. Depois vai falar sobre oferta pacífica. Né? A oferta pacífica, se eu não estou enganado, ela não era com animais, eu não lembro realmente. Parece que tinha algumas ofertas que não eram com animais, não era oferta de sangue, era feito com cereais. Então dá uma olhada lá para poder aprender essa questão. Tá bem? Entre os capítulo 3 e o capítulo 7, ficam registradas todas as regulamentações a respeito, então, desse tipo de sacrifício, aí, desse tipo de oferta, tá bem? Tá lá, então, a partir do 3, tá? Do 3 até o 7, nós vamos encontrar isso aí. Dá uma olhada porque é importante para que a gente possa entender algumas coisas depois, a partir do Novo Testamento e da vida que a gente leva agora. Então, assim, do capítulo 1 ao 7, nós
vamos encontrar ali o que está ali, o que contém, são orientações, são especificações que Moisés deixou sobre os holocaustos, sobre as ofertas, o que fazer, quando fazer, por que fazer e de que forma fazer. Tá bem? Eu só abri um parênteses aqui para que a gente possa saber o que é o holocausto, o que é a oferta. Tá? Depois do capítulo 8 até o capítulo 10, tem as leis que são referentes às cerimônias, são as leis referentes ao sacerdócio, né? A forma que o sacerdote se apresenta. Ali também já vai falar sobre a unção sacerdotal com óleo. Ali tu vai encontrar essas questões aí no do capítulo 8 até o capítulo 10. Do capítulo 11 até o capítulo 22, tu vai encontrar o que tem ali se refere à pureza, seja a pureza pessoal do corpo, mas também a pureza dos alimentos, corpos santificados, né? O nosso corpo é santo, santificado. Então, ali vai encontrar essas leis aí voltadas a essa pureza e essa santificação. O que eu vou encontrar do capítulo 23 até o 24? Leis referentes às festas. É a festa da Páscoa, Pães Asmos, que são duas festas, Páscoa e Pães Asmos são coisas diferentes, mas as duas são no mesmo momento. Vai falar sobre a festa de Pentecostes. Então, ali no capítulo 23 até o 24, 23 e 24, tu vai encontrar isso. Tudo que tiver ali é referente a isso daí, tá bem? Eu acho que se eu não estou enganado, se eu estou bem lembrado, tá bem? Capítulo 25 até o 27 vai falar sobre as leis que são relativas à terra. Por exemplo, assim, a cada 50 anos, a terra deveria de descansar, né? Então, tu não poderia plantar na terra. A cada 50 anos, tu não poderia plantar nela. Existia também uma situação assim, daqui a pouco um estava devendo para o outro, não tinha como pagar. Aí ele se colocava como empregado sem receber nada, quase que um escravo. Mas de tempo em tempo, ou então até a pessoa tomava aquela terra em paga da dívida. Mas a cada 50 anos, a terra tinha que ser devolvida para o antigo dono ou para a família do antigo dono, para a tribo. Tá bem? Então, isso daí tu vai encontrar, esse regramento tu vai encontrar no Levítico, capítulo 25 até o capítulo 27. Tá bem? Então, não há muito o que se falar exatamente sobre Levítico, porque isso é descrição mesmo de leis e especificações sobre santidade, remoção de pecado. Por que fazia tanto sacrifício? Porque eram sacrifícios que não eram perfeitos. Eles eram sacrifícios que não tiravam o pecado. A pessoa ia lá, e aí tinha aquele dia lá, onde todos faziam seus sacrifícios e eram perdoados, mas logo após eles já estavam pecando de novo, precisava novamente de um sacrifício. Até vir Jesus, o sacrifício perfeito, aquele que realmente tira o pecado. Aquele lá eram sacrifícios imperfeitos. Eles não conseguiam tirar o pecado, mas quando vem Cristo, o sacrifício perfeito, ele pode sim tirar o pecado. Então é por isso que tinha tanto sacrifício de sangue, por isso, né? Mas Deus permitia o sacrifício. Era outro tempo, era uma outra revelação, outra forma de Deus se revelar. Também, então, naquele tempo era realmente permitido. Depois, com o tempo, a gente vai ver outras, né, genealogia de Adão mesmo. As pessoas pensam que só teve 2 filhos, né? Na verdade, teve mais. Então, como é que a humanidade foi? Quantas pessoas tinham 2, 3 mulheres? Era outro tempo, outra revelação. Tá bem? Então, Levítico é isso. Tá? Se a gente for dividir em 2 partes,
nós vamos ter a primeira parte do 1 ao 16 falando de remoção de pecado, e do 17 ao 26 nós vamos ter ali a restauração da comunhão. É um livro que fala bastante, por isso que de vez em quando é cansativo, ele fala bastante sobre leis. Por isso eu te aconselho, quando tu for ler, e deve de ler, para que tu possa entender essas questões de sacrifício, essas questões do nosso dia a dia, de hoje em dia, eu te aconselho a tu procurar uma versão que seja mais moderna, né? A minha versão da minha Bíblia é a revista e corrigida, e ela já não é uma leitura tão fácil, ela é necessário um estudo maior, assim, algumas palavras lá, Josiane, Deus abençoe, também o Walter, algumas palavras na minha Bíblia, muitas vezes não é de tão fácil compreensão, tá? Então, quando for ler, principalmente o Antigo Testamento, se for na internet mesmo, está lá disponível, procura lá, procura ler na versão NTLH, NVI, NVT, alguma coisa assim que facilite a leitura, tá bem? Eu quero falar um pouquinho então, fazer aqui uma parte aqui, nessa questão do Levítico, para que a gente possa falar sobre o tabernáculo, tá? Já estou com as imagens aqui, daqui a pouco eu já coloco. O que é o tabernáculo? O tabernáculo, que também vocês vão encontrar também na Bíblia, chamando de santuário ou tenda da congregação, tá bem? São esses os nomes aí que, pelo menos que eu me lembro, assim, tabernáculo, santuário e tenda da congregação. Isso aí Deus cobrou e mostrou como é que deveria de fazer, e Israel no deserto, lá no Êxodo, construiu então esse tabernáculo, exatamente nas medidas. Esse tabernáculo, quando Deus mandou que fosse construído, ele já falou também do mobiliário que deveria de ter nesse lugar, tanto fora, nós temos ali esse altar do sacrifício, fica fora da tenda. Vocês vão ver depois na imagem, é todo um muro de lona, lógico. Aí lá dentro tem um altar de sacrifício muito grande, onde eram queimadas os animais, os sacrifícios. Passando, tem uma bacia muito grande, eu não lembro, parece que era bronze, que era para o sacerdote poder se lavar. E depois, então, ele entra na tenda. No momento que ele entra na tenda, ele entra no santo lugar. No santo lugar tem ali o lugar do incenso, o altar do incenso, e do outro lado, quase que um de frente para o outro, assim, tem a mesa dos pães. Ali ficavam 12 pães. Passando, tinha uma cortina, né? Um véu, na verdade era uma cortina, só que o nome é véu. Isso é importante também para que a gente venha entender ali a morte de Cristo lá em Mateus. Passando o véu, passando a cortina, lá dentro chama Santo dos Santos, que a gente canta e muitas vezes não sabe que está cantando. É o Santo dos Santos ou Santíssimo, que é o lugar onde ficava a arca. E a arca representa ali a presença de Deus na terra. Deus naquele tempo se revelava o seu poder através da arca. O que tem dentro da arca? Tem as tábuas. Por que eu digo tem? Porque a arca existe, só que Deus escondeu. Está escondida. Porque não é para nós usar. Tem muita igreja aí que fica botando a arca em cima do altar e não é para botar. Porque naquele tempo Deus revelava o seu poder através da arca. Deus revelava a sua presença através da arca. Hoje revela através do Espírito Santo. Se eu boto a arca, eu estou automaticamente anulando o Espírito Santo. Só que tem muita gente que gosta de modinha, tem muita igreja que acha bacaninha, viu um fazer e começa a fazer também. E aí não sabe o que está fazendo. Tá? Então, naquele momento ali, do outro lado da cortina tinha a arca. Dentro da arca, as tábuas do mandamento, tinha um jarro, um pote, se não me engano, de ouro, onde ficava ali o maná. Vai ler também, dá uma olhada no que é o maná. Que sustentou o povo no deserto. Depois, em outro momento, a gente vê isso aí. E tinha também a vara de Arão. Ficava dentro da arca esses 3 elementos aí. Quem entra dentro do tabernáculo? No santo lugar, que é aquele primeiro lugar, só entra os sacerdotes.
Quem entra no Santo dos Santos, no Santíssimo, somente o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote que podia entrar ali. Não é nenhum outro sacerdote podia entrar, somente o sumo sacerdote. Aí depois a gente vê alguma questão também a respeito disso. Tá bem? Então, a tenda, o tabernáculo, a tenda da congregação, era um lugar sagrado para os filhos de Israel, assim como o templo, hoje, o nosso templo, as nossas igrejas, são também um lugar sagrado para nós. Né? Um lugar, e o templo físico, eu estou falando do templo espiritual. O templo espiritual é o nosso corpo. Né? Então, estou falando do templo físico. Então, a tenda da congregação, o tabernáculo, era para Israel um lugar sagrado, aonde Deus escolheu para se manifestar aos seus filhos, assim como as nossas igrejas hoje em dia, tá bem? A diferença é que as nossas igrejas são fixas e o tabernáculo não. Como eles eram peregrinos no deserto, eles construíram esse tabernáculo como uma grande barraca, para que a gente possa entender. Era um tabernáculo móvel, né? Um tabernáculo móvel, justamente por causa disso, porque frequentemente o Israel estava se movimentando, né? Ele acampava, depois ele tirava um tempo lá, depois ouvia a voz de Deus para seguir em frente, e assim ele ia, tá bem? Então, depois que os israelitas construíram o tabernáculo, isso está lá em Êxodo 25, o Senhor, então, ele começa a estabelecer as leis e as diversas formas de agir nesse tabernáculo, nessa tenda, as diversas formas de ofertar, os diversos sacrifícios, tudo isso está ali no Levítico. Não adianta, por que eu não falei antes lá em Êxodo? Porque não adianta eu falar em Êxodo que Deus mandou construir um tabernáculo, se nós não soubermos que existe um regramento, existe forma e jeito. Para tudo Deus tem forma e jeito, para tudo Deus tem um processo, um procedimento, tá bem? Tem princípios. Então é isso, o tabernáculo, ele era construído como se fosse uma grande barraca, existia ali toda uma questão de muros, de lonas não, de peles de animais, e o povo ficava no pátio, dentro dos muros, logicamente, o povo ficava no pátio, quem podia entrar nesse pátio ficavam os animais do sacrifício, ficava o altar do sacrifício, a bacia de bronze com água, quem podia entrar dentro ali do santo lugar, o primeiro espaço chama santo lugar, ali todos os sacerdotes podem entrar, o segundo lugar, que era dividido por uma cortina, ou chamado véu, é o Santíssimo, ou Santo dos Santos, e ali só o sumo sacerdote. Aí eu quero te dizer uma coisa, olha bem, por que é interessante, por que é importante o livro de Levítico, né? Porque ele vai explicar essas coisas aqui para nós. E também esse procedimento aí de se lavar e tal, vai estar lá no Êxodo 39. Tá? Mas veja bem, lá no livro de Mateus, capítulo 27, vai falar da crucificação e da morte de Cristo. Né? E aí tu lê e tu não se preocupa, tu só lê. Mas ali diz assim, que quando Cristo morreu, rasgou-se o véu que separava. Aí tu nunca se importou de saber o que é esse véu. Mas se a gente for lá no Levítico, lá no Êxodo, no Levítico, nós vamos ver que existia uma separação. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus. Existia ali uma cortina, existia ali um véu que separava. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, ele podia entrar lá
ele entrava lá e ele levava então o pedido da nação, e ele levava ali o pedido de perdão também, e quando ele saía de lá, ele saía trazendo a bênção e o perdão de Deus. Mas quando Cristo, o perfeito sacrifício, o último sacrifício foi feito, a palavra diz que o véu se rasgou. É uma referência espiritual àquele véu. Agora não existe mais a separação. Agora nós temos uma liberdade, agora nós temos uma comunhão, nós temos uma liberdade, não uma irresponsabilidade, porque a santidade continua, não existe mais o véu, mas a santidade não deixou de existir. Sabe, as pessoas dizem, hoje vivemos na graça, é o tempo da graça, é o tempo... Não, muitos vivem no tempo da irresponsabilidade, da brincadeira. Tá? Então, assim, esse afastamento do homem com Deus deixou de existir. Cristo, através da sua vida, da doação da sua vida, o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, sem defeito, sem pecado, ele vai ali naquela cruz e ele se entrega como o sacrifício inocente, porque alguém tem que morrer pelo pecado, essa é a justiça, então ele se entrega, e no momento que ele se entrega, através da vida dele, ele restabelece a comunhão, e essa comunhão que era separada por um véu, agora essa separação já não existe mais, o véu que separava se rasgou. Então, quando tu escuta na música, quando tu escuta em alguma pregação, e até quando, espero que tu vá lá ler em Mateus 27:51, o véu que separava se rasgou, né? O véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, dependendo da versão que tu vai pegar, vai dizer bem assim, o véu do templo. Que templo? Que véu? Tá? É uma menção espiritual à presença real de Deus no tabernáculo. É como se naquele tempo ali alguém chegasse e rasgasse aquela cortina e ficasse a arca ali aparecendo. Né? Então Cristo ele veio para restabelecer. Dentro da tenda, né, além da arca, tinha ali então os candelabros que iluminavam o local, e também tem um sentido, cada item desse dá uma pregação, dá um estudo diferente. Cada item desse do tabernáculo, que está dentro, que está fora, dentro do tabernáculo, cada um desses aí, eles têm a sua importância e tem um estudo importante sobre cada um desses, tá bem? A gente só vai falar meio rápido assim. Lá dentro estava o candelabro, que iluminava o local, a gente já viu, estava a mesa, onde se colocava os 12 pães, isso aí é muito interessante também, tá? E esse lugar ali era o lugar santo, e depois tem o Santíssimo Lugar. Dá uma olhada lá em Êxodo 26, a partir do 31, que é bastante interessante, tá bom? Então, quase encerrando já há muito tempo já, meu Deus. A Arca da Aliança, vamos falar só um pouquinho, para que a gente não venha pecar. Tem muita gente pecando, e tem sem querer, e outros pecando porque quer. A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo escolhido. Hoje o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo escolhido é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Eu não preciso mais da arca e eu não devo de usar mais. Sabe? Como a obra redentora de Cristo, ela foi perfeita, ela restaurou uma comunhão, e eu não preciso mais de objetos, eu não preciso mais de imagens, nós não precisamos mais dos móveis do tabernáculo, nós não precisamos mais dos utensílios que serviam como símbolo da presença de Deus, porque não existe uma certeza maior da presença de Deus no meio do seu povo do que o seu próprio Espírito em nós. Nós somos o tabernáculo. Nós somos. Eu falei que a igreja é o templo físico,
é o tabernáculo moderno, físico, mas o tabernáculo espiritual, o templo espiritual é o teu corpo. É o teu corpo. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre santidade. Porque tudo que tu olha, tu está contaminando esse templo. Porque tudo que tu fala, que tu não deveria de fazer, não deveria de fazer, tu está contaminando esse templo. Nós somos, antigamente Israel precisava de um tabernáculo físico, mas hoje, nos nossos dias, Deus não precisa de um tabernáculo porque físico para a manifestação da sua presença, porque a presença dele já está colocada dentro de nós, templo espiritual de Deus. Então, na nova aliança, a adoração de Deus não está mais centralizada num templo terreno, mas a própria pessoa de Deus está em nós. Nós somos o templo onde a presença de Deus habita diariamente, né? Onde a presença de Deus é manifestada diariamente através do Espírito Santo. Dá uma olhada, isso vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, vai estar lá também na 2 Coríntios 6, 16, e Efésios 2, 20, 21, 22, por aí vai dizer alguma coisa também a respeito disso, tá bem? Então, por isso que eu sou tão incomodado com essa questão de ficar usando arca na igreja, de ficar usando cajado na igreja, sabe, os modismos judaizantes. Isso é modismo judaizante, isso aí é gente que gosta de cultuar a imagem, né? Isso é gente que gosta de cultuar a imagem. Depois fica falando de outra igreja aí que fica cultuando a imagem, mas nós vamos chamar assim, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós evangélicos estamos fazendo a mesma coisa. Não há mais a necessidade da Arca da Aliança, porque Cristo é a revelação final de Deus. Essa é a verdade. Dá uma olhadinha, Colossenses 1:15. Cristo é a revelação final e é a revelação perfeita de Deus. Então, não precisa mais dessa questão de Arca de Aliança, nem de coisa nenhuma. E em Cristo, e somente nele, nós temos a presença perfeita de Deus, e somente nele nós podemos contemplar realmente toda a justiça e toda a santidade divina. Esse negócio de botar arca, essas coisas aí, botar coisa lá, não precisa não. Tá? Cristo ele se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, como a propiciação definitiva pelos pecados do seu povo. Tá? Então dá uma estudada lá, interessante. Ó, vem uma revelação progressiva. Dá uma olhada em Êxodo 26:11 e dá uma olhada em Hebreus 9, verso 1. Hebreus 9, verso 1, até o 5, talvez 6, alguma coisa assim, tá bem? É importante nós entendermos aí sobre tabernáculo, sobre santíssimo lugar, sobre a arca, porque a gente vai conseguir eliminar muita coisa da nossa vida que precisa ser eliminado, e também nós vamos conseguir entender mais o sacrifício de Cristo, por que foi feito o sacrifício de Cristo, o que aconteceu, o véu rasgou, que véu é esse? Tá bem? Esse foi Levítico. Semana que vem vamos conversar sobre a criação do universo, cara. Bem legal mesmo. Né? Como é que o universo, vamos entender ali Gênesis 1 ali, né? Tudo, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, mas que águas? Tu acabou de falar que era vazia. Nós vamos ver isso aí, terça-feira que vem. Compartilha esses estudos aí, compartilha o link, vai convidando gente aí também para ficar com a gente nas terças-feiras à noite, tá bom? Desculpa tomar aí dessa vez, acho que foi bastante tempo, né? Mas eu já também meio que esperava. Deus abençoe, uma boa semana, semana de bênção, de prosperidade, de sucesso, de paz. Lembrando sempre, Deus te ama e Ele sempre abençoa aqueles que Ele ama, tá bem? Já vou colocar as imagens do tabernáculo aqui, para poder conhecer o tabernáculo e também os utensílios. Grande abraço, Deus abençoe.